Olá, pessoal. Vamos a mais uma reflexão nesse início de noite, 22h29 do dia 16 de 5 de 2020, né? Dentro do nosso isolamento social. Vamos lá, não podemos esmorecer, né? Então vamos lá. Hoje eu vou falar agora sobre a biologia celular no Brasil. Passado, presente e futuro. Pouquinho só, né? Nem vou tentar ser completo, mas dá uma ideia para quem não conhece ou para quem conhece pouco, ou para quem já conhece muito, esqueceu, para refletir a respeito, tá? Basicamente isso. Então, a citologia é uma área da biologia que mais tempo demorou para se desenvolver. Isto ocorreu pois as células não são visíveis ao olho nu. Sim, sendo assim, esta ciência dependia do desenvolvimento de um instrumento capaz de aumentar e possibilitar a visualização das células. Embora o microscópio tenha sido inventado no final do século XVI, foi somente na segunda metade do século XVII que teve início as pesquisas e descobertas na área da biologia celular. Tudo começou com o cientista alemão Athanasius, 1601-1680, membro de um grupo holandês que começou a desenvolver sistemas ópticos para ver coisas pequenas. Ele é considerado o fundador da área, dado que fez as primeiras observações microscópicas para células, mas sem registros. Robert Hooke, na verdade, 1635 a 1702, foi o primeiro cientista a identificar uma célula. Foi ele quem, em 1665, fez a primeira observação de uma célula ao examinar um pedaço de cortiça em seu microscópio. Veja só, quando Cabral chegou aqui não se sabia que existia célula. Foi ele ainda quem utilizou pela primeira vez o termo célula para fazer referência aos espaços que havia observado na cortiça. Hooke não percebeu que nesse estudo que ele fez, dessas observações, que as células apresentavam outros componentes. Isto ocorreu porque sua análise foi feita em um material biológico com células vegetais mortas. Por isso, ele conseguiu observar apenas a parede celular. Ele só observou, na verdade, um resquício da célula, não foi a célula, na verdade. Mas é muito importante. Após essa descoberta, diversos estudos foram realizados a fim de observar as células em outros seres vivos. E em seres vivos, porque ele viu num ser morto, né, um pedaço de ser morto. Matthias Schleiden, em 1804 e 1881, e Theodor Schwann, em 1810 e 1882, propuseram, de forma independente, após vários estudos, que todos os seres vivos eram formados por células. Esta ideia tornou-se a base da teoria celular. É um negócio fundamental, porque lembram-se que ainda a gente estava na base do criacionismo, hein? Então falar que uma coisa dava a outra e não foi Deus que fez tudo igual, nossa, era complicado, da fogueira. Após a aceitação de que os seres vivos eram constituídos por células, começou-se a estudar como essas estruturas surgiram. Uai, como é que isso apareceu? Segundo Rudolf, 1821-1902, uma célula poderia apenas surgir de outra célula pré-existente. Uma frase muito famosa desse pesquisador é omnicellula ex cellula, que significa toda célula origina-se de outra célula. Isso é bombástico para aquela época, gente. Isso talvez nem tenha esse nome ainda, né? Mas talvez fosse o startar da ideia inicial de uma evolução, né? Então toda célula origina-se de uma célula. No século XIX, a citologia apresentou grandes avanços e descobertas possíveis por causa do aprimoramento dos microscópios. Hoje, a biologia celular é um campo da ciência que pesquisa processos dinâmicos, como a divisão, a diferenciação e a morte celular. O estudo desses processos tem contribuído, por exemplo, à compreensão de processos e o tratamento de doenças. No Brasil, a biologia celular surgiu como uma introdução aos estudos da histologia e depois manteve uma estreita relação com outras áreas de pesquisa, como a bioquímica, a genética, a biologia do desenvolvimento e a própria evolução, que eu adoro e eu amo. Os currículos das universidades hoje estão, em sua grande maioria, ainda muito focados na compreensão das estruturas, né, celulares, como a membrana plasmática, o citoesqueleto, o núcleo, as mitocôndrias, os lisossomos, os complexos de Golgi, então, do que os processos celulares, como a divisão, a morte, a migração, a adesão,
a diferenciação e a sinalização celular. Estas áreas menos abordadas são exatamente as mais interdisciplinares, que requerem uma visão e uma atitude multidisciplinar dos professores, ou seja, uma formação mais abrangente e sistêmica dos professores, menos decoreba e mais entendimento e reflexão de processos. A biologia celular, né, está ainda, nos cursos principalmente de bacharelado, está uma decoreba total. A gente precisa mudar isso. A biologia celular tem interseção com a biofísica, a bioquímica, a imunologia, a parasitologia, a genética, a biologia do desenvolvimento, a histologia, a neurobiologia e tantas outras. Com a invenção do microscópio eletrônico, o que se via com corantes, uma série de artefatos, né, artifícios que se fazia para enxergar e modificar a cor e a visualização das coisas no microscópio óptico, né, tudo pode ser confirmado e passou-se a ver coisas novas, como os microtúbulos, os microfilamentos, por Potter Huxley, tendo o Huxley ganho o prêmio Nobel por causa dessa descoberta, né, e que eu saiba, a primeira pesquisadora brasileira que trabalhou com cultura de células e protozoários intracelulares é Hertha Meyer, 1902 a 1990. Nasceu na Alemanha, mas viveu no Brasil e foi membro da Academia Brasileira de Ciências, né? Os primeiros livros brasileiros considerados como referência para o estudo da área são de autoria de Vidal e Melo, Otacílio Lessa, Junqueira e Carneiro. O saudoso professor Luiz Carlos Junqueira, 1920, infelizmente a 2006, com quem tive o privilégio de estagiar na medicina da USP, entre tantas coisas, evidenciou os movimentos celulares. Dr. Raul Machado, 1917 a 1996, se dedicou à citologia vegetal. E o professor Dr. Clodovaldo Pavan, 1909 a 2009, que eu também tive a honra de prestar serviços técnicos relacionados à criação de Rhinchoceara, uma espécie de mosca preta, né, na extração de glândulas salivares dessas moscas em seu laboratório da USP. Né? Eu fui técnico bolsista do CNPq em relação às preparações técnicas que ele precisava, porque ele retirava cromossomos politênicos da glândula salivar dessas moscas para fazer uma série de estudos. E eu criava e fazia essa parte anatômica. Né? Trabalhou com amplificação gênica, cromossomos politênicos e tantas outras coisas. Né? Dr. Pavan com o seu bonezinho, né? Dr. Richard Brentani, 1937 a 2011, se dedicou ao processamento de RNA mensageiro. E a Dr. Leopoldo Mes, 1938 a 2014, agora, pesquisava microssomos e transporte de cálcio e tantos outros pesquisadores, né? A Organização da Sociedade Brasileira de Biologia Celular, SBBC, se deu a partir do impacto da primeira reunião internacional da área em Boston, no ano de 1976. Como consequência dessa reunião, o querido professor Dr. Junqueira teve a proposta de criar-se a SBPC, que teve sua primeira reunião na Faculdade de Medicina da USP. Eu tenho diplominha disso, gente. Em 1978, eu entrei de 78 para 79. Logo no primeiro ano, comecei a fazer meus estágios. Uma série de ícones da biologia, como já citado o Dr. Junqueira, Dr. José Carneiro, o saudoso Dr. Renato Basile, que nos fazia temer com suas avaliações orais sobre citologia. A gente sentava sozinho na sala dele, ele fazia as perguntas, a gente respondia e a gente tremia, quase que urinava nas calças de tanto medo dele. Mas era uma pessoa fantástica. O incrível doutor Alberto Ribeiro, nas aulas práticas, ajudava a gente a fazer lâmina, ajudava a gente a mexer no microscópio, montar, desmontar, fazer, brigava com a gente, que era uma coisa louca. Cara maravilhoso. Só para citar um núcleo antigo da USP, entre tantos outros espalhados pelas grandes universidades públicas do nosso Brasil.
E aí, a pergunta, qual a grande resistência para uma ciência como esta? Certamente, ela bate no muro da economia e da ignorância científica, principalmente dos mandatários do país. Mas apesar destas imensas dificuldades financeiras, as instituições públicas, principalmente, com raras exceções, conseguiram e ainda conseguem ficar par e passo com as instituições internacionais. Elas não vivem em função das mensalidades, como as da iniciativa privada, e sim de verbas governamentais e internacionais, e assim conseguem ter uma produção invejável e equipamentos sofisticados, por exemplo, equipamentos de bioimageamento e imunomarcação, microscopia de fluorescência confocal, e de microscopia eletrônica e transmissão e varredura, apenas para citar alguns exemplos, há tantos outros equipamentos modernos, sofisticados e caríssimos para os padrões nacionais, né? Ainda com o dólar agora em 920, quase R$ 7, né? O euro também, né? O euro. Este tipo de pesquisa básica tem que ser subsidiada. Na verdade, ela é que sustenta a pesquisa aplicada, tecnológica. Ela cria e as outras utilizam desta criação. E é assim que segue a ciência, né? Os principais interesses científicos, de modo geral, concentram-se em entender a biologia celular das doenças neurodegenerativas, com ênfase em tráfego intracelular, neurotransmissão, agregação proteica e controle de qualidade proteica, e os entendimentos dos processos de evolução da fisiologia e integração celular. Então, gente, esta pequena reflexão mostra a necessidade da ciência básica pura para o crescimento e desenvolvimento das ciências ditas aplicadas. E do nosso querido Brasil, né? O desenvolvimento do Brasil. Passamos tantos anos desenvolvendo, crescendo, formando pessoas, e agora a gente fica tudo naquela incerteza. Será que CNPq dá verba? Será que FAPESP vai ter verba? Será que o governo vai ter verba? Será que vai cortar as bolsas? Não vai? É um estresse que isso atrapalha o cientista, atrapalha o pesquisador, atrapalha os docentes, os professores, atrapalha os institutos. Então vamos pensar nisso, gente, tá? Então é isso aí, um grande abraço e até a nossa próxima reflexão. Até logo!